Olá a todos, canal Jumoza 1 ensina muito de eletrônica, mas eu também tenho opinião, eu tenho que expressar o meu pensamento, e se esse meu pensamento lhe ajudar em alguma coisa, isso eu vou ficar muito contente, muito satisfeito. Querido, essa greve dos caminhoneiros, eu preciso lhe passar uma visão que é importante, que eu julgo que ela seja importante, mesmo porque nós estamos vivendo esse tempo ruim no Brasil. E atualmente nós não sabemos, as informações que nós temos, elas são muito escassas, elas são difíceis de se sintetizar, elas não batem uma com outra. O que um diz, o outro também não diz. Nós não podemos, eu, por exemplo, de maneira alguma vou ficar com a mídia controlada, a mídia que está no poder. Eu não aceito as informações que essa mídia envolve, que ela tenta nos envolver, perdão, na verdade. E eu quero dizer a seguinte situação: você lembra que ele dizia uma coisa, na verdade o objetivo era outro. Por exemplo, disseram que o governo passado havia quebrado o país. Mentira. Tanto é que o que está mantendo o país são as reservas que nós guardamos de dinheiro justamente nessa época. Aí o Brasil ainda não quebrou igual a Argentina por causa exatamente disso. Aí, ou seja, teve muito lucro, teve muito progresso, teve muito desenvolvimento. Aí chega esse governo através desse golpe, um golpe claro e evidente, tudo para entregar o nosso petróleo. Inclusive, quando eu estava consertando o amplificador, eu citei essa questão. O Brasil entregou o petróleo, está vendendo baratíssimo o petróleo e está comprando produto manufaturado, ou seja, tanto o diesel quanto a gasolina nós estamos comprando da onde? Dos Estados Unidos. O articulador, o arquiteto desse golpe, que aqui no Brasil, o mesmo que está assumindo e enviando documentos para o Brasil, mostrando o que aconteceu no golpe de 1964, é a mesma nação que está corroendo o Brasil mais uma vez. Eles têm agentes dentro do Exército. Há pouco também estava lamentando a respeito, poxa, é possível que o soldado, o sargento, até o tenente, as pessoas oficiais, ele tem um sentimento patriota de brasileiro. Mas esse pessoal que governa, que gerencia os mandões, os generais, esse pessoal aí, eles não estão conosco, eles não dão nem ideia de que estão conosco. Estão roubando o nosso nióbio, eles seriam a última fronteira para nos proteger, mas eles não fazem absolutamente nada, eles ficam apenas dando declarações com interesses específicos. Mas no contexto geral, por exemplo, o nosso exército, ele é controlado pelos Estados Unidos. Ele é controlado, os documentos que vieram do golpe de 64 mostram isso, que o Geisel e os outros presidentes, todos eles recebiam o secretário dos Estados Unidos para dizer como é que estava o andamento da coisa, se deveria ir para a direita ou para a esquerda. Então você vê que existe um pensamento externo gerenciando o Brasil. Temos, por exemplo, essa Rede Globo, como dizem, ninguém sabe quem é o dono da Rede Globo, ninguém sabe. Por exemplo, o SBT, é o Silvio Santos o dono do SBT. A Record, é o Macedo que é o dono da Record. Agora a Globo, quem é o dono da Globo? Ele fala os Marinhos. Os Marinhos, eles não são o dono, por causa que se eles fossem o dono, não veria uma ordem de fora para mandar trocar a direção depois do que aconteceu, depois da derrota que eles tiveram. Estão perdendo muito, mas muito dinheiro. A Editora Abril está quase fechando já, está quase falindo, porque eles investiram numa situação onde não tem o retorno. Eles esperavam que o golpe resolvesse os problemas dele e as pessoas aceitassem. Mas como hoje nós temos isso, por exemplo, que você está vendo aqui, a mídia ninja, as pessoas que têm uma outra visão, então não foi tão fácil assim para eles controlarem a nação e deixar as pessoas aceitarem tudo. Pois bem, aí eles fizeram o que fizeram com um propósito, mas dizendo que era por outra coisa. Inclusive as pessoas atualmente estão com vergonha de vestir a camisa da seleção brasileira pelo fato de serem achadas como os patinhos, as pessoas, os que eles chamam de coxinha. Não entendi até hoje porque eles chamam de coxinha, mas eles não estão com vergonha de vestir a camisa da seleção brasileira exatamente disso. Por causa que eles vão ser comparados às mesmas pessoas que foram para a rua dizer assim: eu votei no Aécio, eu votei no Aécio, aquele mesmo lá, de que estava propondo matar o primo dele, o próprio primo. Então as pessoas foram lá, encheram a boca dizendo: a culpa não é minha, eu votei no Aécio. Então essas pessoas, elas estão com vergonha de vestir a camisa da seleção brasileira. E o que está acontecendo? Era um objetivo, mas eles fizeram as pessoas entender que era outro. Uns foram manipulados, outros foram os manipuladores. E na verdade não era nada de acabar a corrupção. Olha só, o Gedel Vieira Lima dizendo: tem que acabar com esse roubo. O Gedel Vieira Lima dizendo: tem que acabar com tanto roubo, tanto roubo. O ladrão quanto mais dizendo que tem que acabar com o roubo. Então, você sabe, disseram uma coisa, enganaram muitos, seduziram outros
e outros foram sedutores e na verdade não tinha nada de contra a corrupção. Tá aí esse ministro dos estadunidenses, esse juiz disfarçado de juiz brasileiro, Sérgio Moro, fazendo o zezéu e o STF se ajoelhando para as ações criminosas dele contra a nação brasileira, derribando o Petrobras, derribando todo o maquinário forte do Brasil de reação, fazendo com que as refinarias não funcionem mais. Aí com isso nós não temos como produzir o nosso próprio diesel, nós não temos como produzir a nossa gasolina, e aí vai lá para as alturas. Então o que aparenta ser tudo isso é uma ação para exatamente provocar isso, porque eles não estão conseguindo apresentar um candidato palatável, apetecível, um candidato que possa tirar pelo menos ali 30% de votos, e não estão encontrando em canto nenhum que eles estão falando consegue alguma vantagem no meio da população, porque a população já está descobrindo o que essas pessoas fizeram contra a nação brasileira. Tiraram o direito dos trabalhadores, quase deram o golpe da Previdência. Foi muito difícil aquela luta, mas eles não conseguiram quebrar a Previdência do jeito que eles queriam, passar a ideia de que ela estava quebrada para quebrar mais ainda, porque o processo é esse. Você começa a falar mal daquilo, dizer que não presta, você começa a impedir que haja investimento para passar a ideia de que não presta, aí depois você vende baratinho para os seus comparsas, que são as pessoas de fora do Brasil. Então essa nação norte-americana, meu querido, eles estão por trás desse golpe, eles estão fazendo tudo isso porque com essa greve dos caminhoneiros, aí vai se chegar à seguinte conclusão: é melhor a intervenção. Aí, se fosse uma intervenção por militares do Brasil, até eu ficaria favorável. Mas é uma intervenção por militares de fora, pessoas penetras, são pessoas de fora, agentes secretos que estão no Brasil, que estão ocupando o exército, estão ocupando o judiciário, a procuradoria. Os políticos nem se fala, esses daí, meu querido, só misericórdia de Deus. Então essas pessoas que estão comandando, todas elas estão sendo teleguiadas, como? Através do suborno, através de propostas. Eles estão, pessoas que vendem até a mãe, se for o caso. Eles não estão nem aí. Então, querido, eu estou anotando para você, e essa greve aqui ela foi pensada. Não é uma greve assim dizer que eles estão, claro que os caminhoneiros estão sentindo a dor, mas eles estão fazendo, mesmo com todo o protesto, estão dizendo que não vão baixar, porque exatamente para acontecer o caos e gerar essa necessidade de uma intervenção, porque eles não têm candidato para apresentar nessas eleições agora. Então eles vão fazer de tudo para que não haja eleição. Fique atento, a greve pode ter o ar de real, de justa, de verdadeira, de honesta, mas o momento que fizeram ela acontecer e os pensantes para fazer acontecer, eles já estão com essa proposta de que não aconteça eleição através de uma intervenção militar não brasileira, novamente estadunidense. Meu querido, estude para que você alcance lugares elevados na nação brasileira. Você que é brasileiro, você que já está com a mente lavada, você que já está seduzido, igual o Sérgio Moro, que só vive falando dos Estados Unidos, aí não vejo muita situação para lhe livrar desse laço onde você já está. Mas você que é brasileiro, que gosta do Brasil, pense na razão dessa greve. Ela é justa, entretanto, como ela foi causada e como ela está sendo inflada, insuflada para que ela continue aumentando, exatamente para gerar esse clamor. Então nós precisamos de uma intervenção. Eu gostaria de uma intervenção mais do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, dos patriotas brasileiros, dessa turma que está aí, que é quando aquele tal do General Mourão disse assim, que iria agir mais energicamente. Nesse momento, ele foi uma cortina de fumaça para que o Michel Temer estivesse lá nos Estados Unidos entregando o espaço aéreo brasileiro. Ele disse o negócio da reciprocidade, né? Assim a gente pode voar lá, eles podem voar aqui. Só que ele acabou com as empresas brasileiras. Não tem empresa brasileira de aviação. Aí sim, aí pode ser recíproco, porque nós não temos mais como ir para lá. Só eles podem pintar e bordar agora no céu do Brasil. Então esses tais generais, essas pessoas, eles não estão com sentimento de brasileiro, que eu não tenho percebido isso. E essa greve dos caminhoneiros, ela vai nessa direção. Os caminhoneiros estão sofrendo. Eles têm razão de fazer a greve, mas ela está sendo provocada pelo pessoal do petróleo, pelo aquele tal de Pedro Parente, pelas pessoas que estão entregando o Brasil a preço de banana, entregando o petróleo. Era para nós estarmos muito bem na foto, querido, com riquezas. O pré-sal seria distribuído para estudantes, para pessoa. Agora estão tudo sendo expulso da faculdade. Tem gente declarando que é inviável o governo sustentar uma universidade federal. Veja só o que está acontecendo. Fique esperto, fique atento, a greve é justa. Agora, quem está fazendo ela
são os caminhoneiros, mas quem está fomentando, insuflando-a, esse Michel Temer, esse Pedro Parentes, esse Henrique Meirelles, esses americanos, esses estadunidenses que estão fazendo mais uma vez a esculhambação da nação brasileira. Deus tenha misericórdia do Brasil, mas não a semelhança daquele, como disse o Eduardo Cunha, mas Deus tenha misericórdia do Brasil como evangelista e como pregador da palavra de Deus. Eu assim espero, penso e decreto, e Deus lhe abençoe, querido. Fique com Deus.